Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live com o nosso querido irmão Sérgio Navarro. Salve, Kênio. Bem-vindo, meu querido. E hoje a gente vai falar sobre Iofá. Oi, Gil. Salve, meu querido. Tudo bem? Aninha Castelo também já entrou. O pessoal já está chegando aí para bater esse papo com a gente. Bia Biel, tudo bem? Múrcia. Salve. Salve, Sérgio Navarro. A gente vai bater um papo hoje sobre Iofá. E tem uma surpresinha aí que a gente vai falar daqui a pouco para vocês, como é que vocês vão concorrer ao livro, tá bom? É, Se vocês tiverem alguma... Oi, Nani, salve, minha querida, tudo bem? Bem-vinda. Fabito, Roberto. A gente vai falar então sobre Iofá hoje, e se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, usem esse campinho aqui embaixo, do lado do campo comentário, que tem um pontinho de interrogação. As nossas perguntas a gente lê por ali, tá? A gente não lê as perguntas passadas. A gente não consegue ler todas as perguntas passadas por ali. Rayane, minha querida, tudo bem? Bem-vinda. Priscila, Bruno, Rosane. Curió Clássico, salve, meus queridos. Flávio Laplace, salve, meu irmão, bem-vindo. Eu já vou colocar o Sérgio aqui, que ele já entrou. E vou colocar ele aqui para bater esse papo com a gente já há tempo, porque hoje. Oi, Moni, bem-vinda, salve. Sérgio Navarro, garoto. E Olá! aí, Ah, salve. eu aí! Tudo Hoje no bem? celular da Grace para ver se não dá pau. Ô, teu celular tá jogando contra, é? Ué, ficou sem vídeo da última vez, então não vou nem arriscar. Ah, meu Fico da Grace. Deus. Olha só essa presepada, hein? Aí. Sueli Ah, entrou, deixa eu salve ficar. minha irmã, salve Jefferson. Deixa eu ir Rogério, mais pro Anne, canto. salve a todos. Mais pro canto. Marcela, minha querida, salve. Terezinha. Umbanda com simplicidade, salve, meus queridos. Denis Quirino entrou, salve, meu irmão, tudo bem? Denis, beleza, velho? Serjão, Serjão. Que fui. Ah, ó, o Kenny tá dizendo que a imagem hoje está bem melhor. É porque a Viu? conexão de Celular da Grace. casa. Eu não sei se ele tá falando da sua ou da nossa como um todo, porque a do CCB ontem a gente penou, cara. A conexão lá é muito lenta. A gente não conseguiu. A gente tinha uma conexão pior. A gente fez o upgrade lá para o plano de melhor conexão, mas mesmo assim a conexão lá não estava legal. A gente reposicionou ontem o roteador lá para ver se consegue agora pegar uma melhor. E vamos ver se a gente na próxima consegue passar uma imagem melhor aí pra galera. A do Ah, o Sérgio, Sérgio, Kenio. viu? É. É, ou seja, celular da Grace. Vai passar a ser isso aqui, né? É o Ah, upgrade meu de Deus imagem. do céu. Aí Rodrigo Cerezetti vai trouxe, dar pra ver salve. até o pé de galinha aqui assim, filho. Mas esse negócio de imagem. Ah, meu Olha o Deus. Cristiano aí. Salve, meu irmão Cristiano, tudo bem? Essas imagens super boas assim são um perigo para os pés de galinha. São alta definição, né? São um perigo. E aí, como é que foi de Dia das Mães? Tudo bem? Tudo bem, na verdade eu ainda não falei com minha mãe. Entendi. Ela acorda tarde. No Depois da caso, live, muito tarde, né? por acaso, muito tarde. Depois da live eu ligo pra ela. Entendi. E como é que foi a experiência, Sérgio, de passar um Dia das Mães em casa, assim, sem poder fazer muita coisa? Olha, rapaz, eu sou caseiro por natureza. Não ligo muito pra shopping center, pra balada, não. Aham. Então, a minha querida Grace fez um papazinho gostoso, Oh, coisa bancou boa. a MasterChef, fez um ranguinho show de bola, todo mundo ficou feliz. Então, Beleza. tô tranquilo e calmo, cara. Que bom, que bom. Ô, Sérgio, hoje a gente vai falar sobre Iofá, né? Foi o combinado para a live de hoje. Isso. E aproveitar então para dar as boas-vindas aí quem já conectou. E lembrar que hoje, então, mais para o finalzinho, a gente vai orientar vocês como é que vocês fazem para participar do sorteio do livro do Sérgio. E aí, então, a gente pede para que vocês acompanhem a gente aí para daqui a pouquinho receber as orientações de como é que vocês vão participar desse sorteio. E aí, Sérgio, eu queria passar a palavra para você para pedir para você já, sem a gente perder muito tempo, começar aí, porque o assunto é bem legal, a gente tem bastante coisa para E compartilhar e para fica refletir juntos aí, né? certamente. Fica à Gente, vontade, boa meu irmão. noite. Agradeço a todos que estão aqui com a gente, que não estão na live dos cantores, entendeu? Que estão dando uma moral aqui com a gente, estão aqui Galera compartilhando. bruta! Isso aí, raiz. Esse pessoal Nutella que tá tudo aí
vendo cantor por aí. Aqui não Isso tem é um bando de publicidade, não. macumbeiro, rapaz. Não tem placa de publicidade. Aqui, Tem aqui nada. é tudo na boa vontade. Aqui é nós que E banca, mano. é isso aí, meu amigo. Ó, a gente fica feliz, aberto vocês estarem aqui. É uma das coisas que a gente está redescobrindo, é a tecnologia permitindo o prazer de estar assim, de eu estar vendo esse sorriso bacana do Márcio, e estar vendo os comentários de vocês, saber que a gente está de alguma forma tá pertinho, porque a gente sempre pensa que está, né, quietinho no canto da gente, mas a gente, os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente pensa que está sozinho, mas nós todos somos uma grande família, essa que é a verdade, e é muito gostoso quando tem essa oportunidade de se reencontrar aqui. É uma Aí, a Nani tá satisfação. dizendo que live Kumba é melhor. Ah, show de bola. Ela é suspeita. Então, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Deu domingo gostoso para todo mundo. Hoje nós vamos falar de Iofá. É um assunto que eu acho fascinante. Quando eu escrevi o primeiro livro, foi o assunto que mais deu, sabe, foi mais revelador para mim. Vou dizer assim, que quando as pecinhas foram, como de costume dizer, encaixando e o cenário foi montando, ficou muito bacana. Tenho que ser muito grato à espiritualidade por ter tido essa oportunidade de ter conseguido encaixar as pecinhas e a gente poder estar aqui hoje batendo um papo. Uma coisa que eu esquentei tanta cabeça durante tantos anos, hoje pode ser feito num papo. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Esse assunto está tratado no nosso primeiro livro, né, o Reflexões, e nós temos um capítulo próprio ali que eu esmiucei bastante. Eu vou tentar hoje ser simples, né, um bate-papo, não dá para a gente ficar teorizando demais, não. E outra coisa antes de eu começar, façam perguntas, não tenho problema de fazer pergunta. O Márcio se eu tiver aqui empolgado, o Márcio vai estar ali esperando ela certa também. Para me cortar, para poder jogar a pergunta. Então vocês ficam à vontade, pergunta é bom pra caramba, cara, porque a pergunta ajuda a gente, às vezes, a calibrar a posição que o que a gente está, o rumo da prosa. Tá? Ó, para então, quem tem o livro, a página é 176. Nossa, cheio de anotação. Livro meu é assim. É livro vivo. Então, Iofá, a gente começa lembrando, para quem inclusive não exatamente segue a linha de Mirim, às vezes nós temos irmãos umbandistas que estão aqui curtindo com a gente a live de hoje. Iofá é uma expressão muito peculiar, muito única de quem segue a escola de Caboclo Mirim, a Umbanda de Caboclo Mirim, a Umbanda trazida no primário de Umbanda, lá em 1952, quando Caboclo Mirim era o Tupixaba e seu Benjamim o primaz da Umbanda. Naquele momento surgiu Iofá. Iofá não existia antes daquilo, é uma expressão que veio a público em 1952, quando o primário de Umbanda começou a divulgar o seu trabalho. É uma linha de Umbanda. A gente precisa... o valor da gente estar batendo esse papo aqui, eu sou obrigado a começar lembrando assim, seu Beiramar não é Ogum. Entendeu? 7 flechas, Caboclo 7 flechas, não é Oxóssi. A gente, quando fala 7 flechas, a gente todo mundo sabe que nós falamos de uma entidade que trabalha sob a vibração de Oxóssi. Seu Beiramar trabalha sob a vibração de Ogum, mas não é Ogum. São Jorge não é Ogum. São Jorge é um falangeiro, né, dentro dessa vibração. Ogum, Oxóssi, são linhas de Umbanda, vibrações que estão muito acima da manifestação individual pontuais que nós conhecemos. Preto Velho, Preta Velha, não são Iofá. Iofá é o nome da linha. Então é como se eu chamasse Ogum, seu Beiramar de Ogum. Não, seu Beiramar é uma entidade de Ogum. Preto Velho tal, Preta Velha tal, são entidades da linha de Iofá. Então Iofá não é uma pessoa. E essa dificuldade, às vezes, o umbandista tem, porque
como o sincretismo, Ogum você imagina São Jorge, Xangô você imagina São Jerônimo, aqui no Rio, Oxóssi você imagina São Sebastião, você consegue personificar a linha de Umbanda, então acho que fica um pouco mais fácil para o umbandista tocar o arco, as curimbas e tudo mais, flui mais fácil. Iofá não tem sincretismo. Iofá não tem essa imagem para você dizer assim, isso é Iofá. Então, Iofá não são os Iofás, Preto Velho e Preta Velha, não são Iofá. Eles são mensageiros, missionários, espíritos missionários que trabalham na linha de Iofá. Iofá é algo que está acima disso. Iofá não é uma pessoa. Iofá não é um ser. Então, do mesmo jeito que São Jorge não é Ogum. São Jorge é um Ogum, uma manifestação de Ogum. Então, Ogum não tem cara, não tem uma personificação. Você pode descrever Ogum com aquela característica de orixá africano, negro. Tem até umas imagens hoje em dia negras. Você pode desenhar Ogum como São Jorge, como um cavaleiro romano, como um dos 300 de Esparta, sei lá. Mas Iofá, você tem mais dificuldade de fazer uma imagem de Iofá. A gente faz o quê? Uma imagem de Preto Velho. A gente pensa logo uma imagem de Preto Velho e Preta Velha, que são missionários, espíritos missionários que trabalham nessa vibração de Iofá. O Sérgio, abrindo um parênteses aí, essa questão do relacionamento entre Iofá e os Pretos Velhos causa na cabeça de quem ainda não conhece as linhas de Caboclo Mirim, né, as linhas de Umbanda que Caboclo Mirim deixou, que o primado na época estabeleceu, uma certa associação de Iofá à figura de Obaloaê, né, porque em algumas linhas de Umbanda os Pretos Velhos estão relacionados à linha das almas e que o Obaloaê seria o orixá regente dessa linha e tudo mais. Eu mesmo já falei isso no passado, né, antes de conhecer um pouco mais sobre Iofá. Então eu queria pedir para você já fazer esse comentário agora também, porque a gente já deixa todo mundo alinhadinho desde o começo. Show. Em algum momento eu ia ter que chegar nisso, não tem como não chegar nisso. Tá bom. E o Roger está perguntando se dá para sincretizar Iofá com São Benedito. Olha, eu tenho dificuldade com sincretismo por causa de tudo que a gente vai... Todo o papo de hoje aqui, quando eu concluir tudo que eu tenho para dizer aqui, vocês vão ver que eu tenho dificuldade, vai ficar difícil de eu conseguir achar uma imagem que seja fácil para sincretizar. Com certeza a imagem de Chapanã, Obaluaê, ou Mulu, me desculpem, inclusive se eu estiver falando besteira, mas a imagem do culto popular muito é aquele ser de palha. O Mulu é aquele ser de palha que se manifesta nos ilês, né, na Umbanda, em alguns terreiros de Umbanda mais africanistas, mas com aquele ser de palha. Eu acho até que Obaluaê, Chapanã, Obaluaê não é exatamente isso. É uma confusão um pouco do culto popular. Obaluaê é um orixá, o Mulu é outro, mas o povão mistura tudo, entendeu? Acaba sendo Mulu, Obaluaê, Chapanã, tudo uma coisa só, e botaram palha no Obaluaê, todo mundo já virou uma imagem só. Pelo que eu estudei um pouquinho, pelo que eu lembre. Iofá não é isso. Iofá, como por ser uma vibração, eu não consigo primeiro nem te trazer uma imagem no momento. E eu vou pedir a sua permissão para chegar mais adiante nisso, para poder a gente poder falar de Iofá e Linha das Almas. Então vou deixar para chegar em Umulu, mas quando eu for chegar junto nesse paralelo. Na Tena Mirim, para fazer não sei se alguns sabem, para fazer uma ilustração, na Tena Mirim, até 1952, ou seja, nos últimos 10 anos, depois daquele congresso de Umbanda, eu sempre cito ele aqui, Congresso de Espiritismo de Umbanda de 41, se eu não me engano, de 1941, a matriz foi fundada em 42, a matriz foi inaugurada em 42, a Tena Mirim já existia desde 1924. Começou-se um processo, depois daquele congresso de Umbanda, que se tornou público, e o grande objetivo daquele congresso foi a legalização da religião de Umbanda, né, para acabar com a perseguição. Depois daquele processo, o fruto que gerou daquilo foi os dirigentes estarem mais próximos, estarem unidos e buscarem uma forma,
uma expressão pública da religião que fosse brasileira, nacional, brasileira, e não tanto associada, né, a esoterismo, a africanismo, a catolicismo, não, uma coisa que trouxesse mais uma forma brasileira. E eles ficaram uns 10 anos, a discussão durou bastante tempo, foi daquele congresso primário de Umbanda, é de 10 anos depois. Antes disso, a Tena Mirim, as linhas da Tena Mirim, você não tinha Iofá. Por isso que eu falei que Iofá começou com o primário de Umbanda. Era a linha dos africanos. Era assim que era chamada a linha dos pretos velhos, a linha dos africanos. Caboclo Mirim mudou a teologia na própria tenda dele, em nome do primário de Umbanda, de um entendimento maior que houve com vários sacerdotes da época. Ele aboliu a nomenclatura linha dos africanos e adotou Iofá. Por quê? Iofá vai muito além de linha dos africanos. Os africanos trazem uma correlação muito forte com preto velho e preta velha. Entendeu? Então, dentro dessa concepção de ir além, Iofá é muito mais do que preto velho e preta velha. Então, como Ogum é muito mais do que Beramar, rompe onda, rompe nuvem, entendeu? Então, Iofá é uma linha de Umbanda, é uma vibração de Umbanda, vai muito além dos africanos, até porque na linha de preto velho tem os baianos, os africanos, o pessoal do cativeiro, tem então várias sublinhas. Então se escolheu Iofá. Aí, antes de chegar a Iofá, eles tinham que ter uma palavra para isso, né? Um neologismo. Se eles não queriam africanos, que palavras iam usar? Seu Mirim não queria linha das almas. Já se chamava naquela época, em outros terreiros, linha das almas. Não é, mas esse grupo não queria linha das almas, porque também, mais adiante nós vamos ver, não representa Iofá. Aí você fica assim, caraca, mas Iofá não é africano? Iofá não é linha das almas? Iofá não é o Mulu? Quer dizer, eu tô só... Não. Assim, fica assim, uma interrogaçãozinha. Vai sobrar o quê? Tá tirando tudo? Eu tô despindo o santo, né? Entendeu? Então, a gente primeiro está desfazendo para depois construir. Iofá não era nada disso. Então, eles acabaram criando essa palavra. E como é que se cria uma palavra? Era muito forte naquela época, naquele movimento, os estudos de Saint-Yves d'Alvendré. Saint-Yves d'Alvendré, com seu livro O Arqueômetro. Talvez essa palavra todo mundo já tenha ouvido falar. Um livro. Eu não tenho livro, eu tenho este livro aqui. Entendeu? Não sei se está ao contrário. Vamos à imagem do arqueômetro. Entendeu? Essa imagem do arqueômetro aqui é muito clássica. Entendeu? Então, na verdade, me ajudou muito. E esse autor, inclusive, eu tive contato com ele, a gente bateu altos papos. Nada como ter um irmão disponível para a gente poder trocar ideia. Pô, maravilhoso. Você poder conversar com o autor do livro, eu tive essa satisfação. Para entender um pouquinho, o arqueômetro não é uma coisa muito fácil. O arqueômetro, o Saint-Yves, o que ele fez? Ele foi lá nos povos antigos, lá da Índia, procurou nas civilizações, nas primeiros alfabetos da humanidade, na coisa mais antiga, e diversos povos dos mais antigos, ele procurou fazer uma correlação de símbolos, de ideias, que todos fossem correspondentes. Então o arqueômetro é uma grande tabela, vamos dizer assim, que a lua é representada por esse símbolo, por esse povo, por essa vogal, por esse povo. Ele fez, na verdade, uma grande correlação de um alfabeto ancestral, dos primeiros alfabetos ancestrais de povos muito ligados à natureza, ao sol, à lua, aos ciclos. Então, deixou um estudo muito bacana, da onde muitas expressões chegaram até hoje para a gente, né, como Iorimá, que também não é Iofá, entendeu? Então, Iofá não é o Mulu, Iofá não é o Iorimá, Iofá não é a linha das almas, Iofá não são os africanos. Caraca, não está sobrando muita coisa. Já foram, de 5 dedos, já foram 4. Entendeu? Mas essas palavras que chegaram até hoje, Iori, Iorimá, são palavras oriundas desse alfabeto arqueométrico, vamos dizer assim.
fonemas, letras, símbolos que unidos transmitem uma ideia. Todo alfabeto é isso, entendeu? É a transmissão de uma ideia. Depois, Grace, me arruma um papel em branco. Eu estava até uma vez fazendo um vídeo, eu acho que botei no YouTube, um vídeo daqueles antigos, estudando coisas de alfabeto. Eu estava vendo, por exemplo, que árvore no Japão, naquele alfabeto japonês, a árvore nada mais é que o desenho de uma árvore. Entendeu? É muito simples, é um tracinho assim, com os galinhos. O japonês faz aquilo ali, você já sabe que é uma árvore. Entendeu? A linguagem deles não é de sílabas, são ideias somadas. Então, a árvore sozinha é isso aqui. Se você quiser falar uma árvore frutífera, provavelmente vai ter aquela árvorezinha com mais algum símbolozinho de fruta que o japonês bate o olho e sabe, uma árvore frutífera. Entendeu? São ideias, símbolos que transmitem uma ideia rapidamente. Então, essa linguagem arqueométrica chegou-se a Iofá. Iofá. Eu não vou muito adiante nisso, não. Deixa eu ver aqui no livro se eu tenho alguma coisa que eu posso citar. Deixa aqui, por favor. Que eu posso citar. Na página 178, eu faço a citação da obra do St. Ives, né, do arqueômetro. Ele diz aqui no arqueômetro que Io corresponde à sabedoria de Deus, a rainha dos céus, dos antigos patriarcas e das litânias de Maria elevada dos céus. É a primeira letra da terra dos imortais. Fá já seria a manifestação do verbo para os seus equivalentes, a manifestação do verbo, ou seja, a potência divina, a espiritualidade, a coisa maior manifestada no plano, nosso plano inferior, manifestada através de som, luz, vibração, é a descida da força criadora num plano menor, o nosso plano. Então, resumidamente, para não ficar preso a esses detalhes, Iofá poderia se dizer que é a sabedoria divina, ou o verbo divino, a luz maior, manifestada no plano físico. Iofá. É isso o significado da palavra Iofá. Então, Iofá é a manifestação divina, trazida, manifestada, seja em forma de luz, de som, manifestada no plano inferior. A descida de algo superior ao plano inferior. Eu estou falando isso porque lá adiante esse detalhe vai ser importante na explicação lá para frente. Ô Sérgio, você vai falar lá na frente sobre a aplicação dele na correlação lá do raio de Saturno, para falar sobre a aplicação disso na Terra, né, sobre a história dos ciclos e tal, que eu acho que é aquilo muito interessante. Vou ver se eu lembro de botar isso aqui. Porque eu fiquei quando eu dei uma repassada até no capítulo, né? Uhum. Para o papo de hoje, eu fiquei preocupado na verdade, assim, eu também fiquei preocupado em devagar muito. Eu não acho que a gente precisa entrar no aspecto, mas é porque você fala Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver como é que vai sair aqui. A gente vai. Você me lembra isso de novo. Tá. Só para deixar a sementinha aí, você fala sobre o ritmo harmonioso das estações, do dia e da noite, do ciclo das fases lunares, da vida. Isso aí, Iofá. Das ações exteriores, a vida interior, que me lembra muito a coisa da escola de disciplina física primeiro, para de fonte mental depois. Vou aproveitar seu gancho. Já que eu falei tanta coisa que não é Iofá, isso é Iofá. Iofá é a regência dos ciclos, das marés, daquilo que tem ritmo, daquilo que acontece regularmente. Inclusive, subindo e descendo. Entendeu? As marés, elas sobem e descem. O mar vem e vai. É um reloginho. O pescador sabe certinho. É um reloginho. Ele sabe a época do ano que a maré sobe, a maré desce. O sol nasce. Ó, eu vou chegar aí. Entendeu? Guarda pra mim aí. Entendeu? Spoiler. Então, spoiler. O sobe e desce, né? Esse ritmo, Iofá é esse nome desse ritmo. Você diz assim, então os antigos podem chamar de marés. É a linha das marés.
entendeu? Escolheram um nome que simboliza os ciclos, o que vai, o que volta. E talvez nesse gancho a gente possa lembrar do culto de Umbanda e fora, que associa o Mulu, a morte, as almas, a transformação, porque é um ciclo inexorável, entendeu? Vai acontecer. A gente, todos nós sabemos, a única certeza que o ser humano tem quando nasce é que vai morrer. É a única certeza. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas todo ser humano, quando nasce, sabe que vai morrer. Aliás, nós somos os únicos seres na face do planeta Terra que sabemos que vamos morrer. Nenhum outro ser. O cachorrinho não sabe que vai morrer, o gato não sabe que vai morrer, a baleia não sabe que vai morrer. Ela vive o hoje, busca o alimento, garantiu o alimento, ela descansa, no dia seguinte vamos buscar o alimento de novo. Ela vive a sobrevivência. O ser humano é o único que sabe. Ele nasce, em algum momento ele toma consciência e sabe que vai morrer. Quando ele toma essa consciência, e ele vive a vida inteira sabendo que um dia ele vai morrer. Vai vendo o mais velho indo embora, vai vendo a vida se acabando, a vida começando, outros nascendo, outros morrendo, mas a vida vai, a barbinha branca não tem como segurar a barba branca, o cabelo branco, o ciclo, o reloginho vai andando, o tempo vai passando, esse tic-tac, esse ciclo não para, e um dia esse ciclo termina para a roda andar de novo. O Sérgio, pergunta que chegou aí. Nesses ciclos regidos por Iofá, estaria a morte, a vida regida por essa linha? Eu acho que eu acabei de responder de um jeito... Sim. Pela tabela, eu acabei de responder. Então vamos a outras definições de Iofá. Eu falei um monte de coisa que Iofá não é. Já falamos uma que Iofá é. Iofá, o seu Mirim expressou isso em alguns livros, falou que Iofá é a filosofia. O seu Mirim é danado. Ele dá pistas. Aliás, para quem leu aqui Caboclo, ou leu qualquer obra dele, ele fala sem falar. O seu Mirim falava, parecia que estava tipo assim: seu Mirim, conta aí, fala pra gente como é que é tal coisa. Mas será que vocês querem que fale? Então escreve aí. Aí ele fala, dizia uma coisa que muitas vezes ficava assim, cifrado, era uma grande pista e cabia a cada um de nós ralar, esperar de repente o guia espiritual nos contar. A gente cabia a cada um de nós. Você que sabe, a minha assessora que mexia na luz. E cabia a cada um de nós a gente se acertar e entender essa mensagem. Uma das dicas que ele deu foi que Iofá é a filosofia. Pois bem, vamos entender isso aí. Lá na gira de Umbanda, não por acaso, Iofá vem depois de Xangô. Nada é por acaso. Se Xangô é a força da condensação, para quem já estudou um pouquinho na nossa escola, Xangô é a força da condensação. Xangô é aquele senhor do alto da montanha, do cume da montanha. O que é cume? O que é ápice? É o que chegou ao máximo. Chegou ao ponto, ao patamar. A montanha simbolizava, e acho que simbolizava até hoje, o que tem de mais elevado no plano terreno. Então, no plano terreno, Xangô, o rei, está no ápice, é o ápice, o cume de alguma coisa. Então, Xangô simboliza a manifestação mais perfeita desse plano, das ideias, das pessoas, dos homens, a coroa, a coisa mais perfeita, quase chegando a Deus, coisa que está no cume da montanha, a coisa mais perfeita. Xangô-Caô é a construção, a condensação, não nesse plano. Xangô está na linha, está na faixa intermediária entre, não à toa, né, a coroa. Xangô se encontra no plano da mente e Xangô-Caô já no plano da nossa espiritualidade. E Xangô faz essa transição, né? A coroa de Xangô entra sobre nossas cabeças. Então, Xangô-Caô já é a construção não
você chegar no ápice da montanha. Xangô Caô já é acima da montanha. Xangô Caô é a construção pelos nossos pensamentos, pelas nossos ideais, a construção diária das nossas crenças mais positivas, da nossa realidade que vai acontecer no plano espiritual. O plano espiritual é fruto das nossas crenças, dos nossos pensamentos, daquilo que nós construímos aqui, em vida. Nós vamos chegar lá do lado de lá e encontrar aquilo que nós construímos aqui. Xangô Caô é essa construção que nós vamos fazendo tijolinho por tijolinho, construindo esse castelo no plano espiritual, essa casa no plano espiritual. E ela, claro, vai nos envolvendo, Xangô Caô vai nos devolvendo, e isso vai se retroalimentando. Coisas positivas que nós construímos voltam para a gente, nos retroalimentam, e o movimento vai acontecendo. Xangô Caô, na nossa escola, está lá registrado por seu Mirim, é o conhecimento. Ele diz Xangô Caô é a expressão do conhecimento. Não o conhecimento dos livros. Quando falam conhecimento que está acima, passa do nosso plano mental. Um conhecimento que está acima da nossa capacidade cultural. Não é o conhecimento dos livros, não é o conhecimento profano, não é o conhecimento horizontal. É um conhecimento vertical. Vem da intuição, vem de uma... Às vezes você é te revelado, você saca coisas que você às vezes até não sabia, que você junta as peças. A sabedoria vem de juntar as peças. Não adianta um monte de conhecimento se você não fizer a conexão das coisas. Então é um conhecimento que vem... Por que uns sacam uma coisa? Por que Einstein sacou uma coisa que seus parceiros não sacaram? Aliás, ele sacou coisas que 100 anos depois tem nego quebrando a cabeça e provando. Pessoas que tentaram dizer, não é assim. E foram lá no ambiente da ciência e provaram que o cara sem computador, o cara sem internet, o cara sem, sei lá, a tecnologia que tem hoje, com a mente, conseguiu vislumbrar universos, buracos negros, distorções no tempo e no espaço, somente através da mente. Isso não é dos homens, gente, isso é de Deus, caraca, isso não é da gente, isso é uma antena, Xangô Caô é antena. Caraca, isso vem de outro lugar, isso não é... Isso é de Deus. O Kenny está lembrando aí um trecho da nossa prece padrão lá, dos profundos e místicos ensinamentos. Né? Profundos e místicos ensinamentos. Caraca, grande lembrança, Kenny. Porra, ótimo. Profundos e místicos ensinamentos. Olha a dica. Vou te falar são as pequenas pérolas. Profundos e místicos ensinamentos. Não é dos livros. É profundos e místicos ensinamentos. Poxa, essa sacada eu não tinha trazido aqui hoje. Boa, adoro. Adoro quando alguém dá essa sacada. Valeu, Kenny. Então, esse conhecimento, voltando para Iofá, né? Eu já estou no Xangô, vamos para Iofá. Iofá o seu Mirim disse que é a expressão da filosofia, né? Foi o que eu falei. Iofá é a expressão da filosofia. O que é a filosofia? Vamos ver o que é filosofia. Página 180 do Reflexões. Filosofia é a palavra que vem do grego filosofia. Amor da ciência, tradução, né, do grego. Amor da ciência, do saber, do conhecimento. Amor do conhecimento. Do philos, amigo, amante, e sofia, conhecimento, saber. Um filósofo é aquele que faz concreto o saber dos deuses em nosso plano, o saber dos deuses em nosso plano, ou seja, vibrando como Iofá. Coloca o verbo em ação, traz uma coisa que ninguém tinha pensado, como o meu amigo Kenny agora, uma coisa que está no ar e verbaliza. É a palavra divina que vem dos céus até os homens, do sutil ao denso, para enfim conseguir permear e ampliar a consciência de si e desvelar os véus que guardam os mundos nos vários planos da manifestação do Criador. Aí o ponto do Pai Roberto vai muito bem agora, entendeu?
ponto de Pai Roberto, que está ao contrário. Entendeu? Esse é o spoiler que ele tinha trazido. Olha o ponto de Pai Roberto, gente. Ele é um pico para cima, uma indicação de algo que subiu e algo que desce. São os ciclos. Eu acho que o ponto de Pai Roberto é outra dica de Ofá. O mais é manifestação. Esse sinal, isso não é uma cruz. Cruz, gente, ela é assim. Tem uma vareta comprida e uma curtinha. Isso não é uma cruz, é um sinal de mais. É igualzinho. As dois traços são do mesmo tamanho. É uma manifestação subindo, a manifestação descendo. É o ciclo que nós estamos conversando aqui agora. Esse é o ponto de Pai Roberto, que simboliza o que é Iofá. Aquilo que sobe e que desce. E que os filósofos têm... não sei. Então o Fábio está perguntando aqui se é uma cruz grega. Boa pergunta, não sei. Mas eu sei que eu vejo como um sinal de mais. Manifestação que sobe, manifestação que desce. E os filósofos, né, Iofá é a expressão da filosofia, trabalham com a palavra. A ideia é convertida em palavras. É o domínio da palavra. A palavra criadora, o verbo criador. O verbo e o silêncio. Quem domina a palavra também domina o silêncio. E a outra expressão do seu mirim sobre Iofá, que é o silêncio supremo. Ou seja, muitos de nós chegam na frente de Preto Velho, esperando o Preto Velho. Você vê que Preto Velho fala até pouco. As pessoas chegam na frente de Preto Velho numa consulta e elas estão tão, tadinhas, tão agoniadas de coração, que elas falam. Elas descarregam. O Preto Velho fica quietinho lá, não consola com um olhar, consola com um abraço, mas ele é muito mais ouvinte do que falante. O assistente fala muito mais que o Preto Velho, porque o silêncio é de ouro. Muitas vezes o assistente precisa do silêncio. Às vezes, quem é dono da própria palavra não se torna, como é que é a expressão? Não se torna escravo do que fala, né? A palavra também tem poder, a palavra que é retida, a força que é retida traz... Boa, vou falar isso aí, a Cris. A palavra que é retida tem poder. Ela traz poder. Você é dono da sua palavra. E quando esse verbo sai, ele constrói. É um verbo feito para construir, para produzir. Não é à toa que lá na Bíblia, hoje, eu estava batendo um papo aqui em casa, eu vou dar esse crédito para a Grace, ela me lembrou isso. Na Bíblia, a gente fala, quando se fala da descida do Espírito Santo, desceu algo de cima para baixo. Fala nas línguas de fogo. Acho que as pessoas acreditarem em língua, para mim também tem a ver com o verbo. As línguas de fogo, línguas que têm poder. As pessoas, quando estavam imbuídas do Espírito Santo, falavam em línguas. Tem um negócio assim na Bíblia. Eu não fui na Bíblia para ver, não, mas eu lembro que na Bíblia as pessoas, quando estão sobre o Espírito Santo, falam em línguas. Tem alguns cultos evangélicos que têm essa coisa de falar em línguas. Como é que o Espírito Santo chegou em Maria? Como é que o Espírito Santo fecundou Maria? Através da palavra do arcanjo Gabriel no ouvido dela. Não é assim que está na Bíblia? O verbo se fez em carne. O Cristo se fez vivo no coração através do verbo, da palavra. Então, Iofá trabalha nessa linha do Espírito Santo, nessa linha de quem traz de cima para baixo esse poder da palavra, do silêncio supremo e da palavra certa para construir o nosso plano, para gerar vida no nosso plano. O Sérgio, Fala. a Tuti Fagundes, nossa irmã lá de Florianópolis, está dizendo que ela fez parte da Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz, e sobre o místico de lá se incorpora na Umbanda e no que o Sérgio está falando aí. Então, é aquilo que você comentou, assim, a escola de Mirim, ela, na época, teve muitos sacerdotes que eram conhecedores de né, de muitas questões assim ocultas, né, e tal. Então, ela é muito embasada, de fato. O conhecimento Rosa Cruz fez parte
desses sacerdotes que nesse momento, nos anos de 1940, a Tenda Mirim recepcionou a Rosa Cruz Max Rendel, no Rio de Janeiro. Ele cedeu a própria Tenda Mirim para os primeiros anos de trabalho da Rosa Cruz Max Rendel, essa vertente da Rosa Cruz, no Rio de Janeiro. Um casal uruguaio veio viver no Rio de Janeiro, trouxe. Ou seja, havia o Roberto Ruggiero, que era esse dirigente, foi o representante da Tenda Mirim no Congresso de Umbanda em 1941, defendeu 2 teses da Tenda Mirim, está lá registrado no livrinho, no Congresso de 41, esse senhor, Roberto Ruggiero, que não era nem médio da Tenda Mirim, vamos dizer assim, mas ele defendeu 2 teses em nome da Tenda Mirim. Então, olha a dica, olha a conexão. A Rosa Cruz fazia parte desse ambiente de estudos para buscar entender a Umbanda um pouco além do ritual, um pouco além do tambor, um pouco além do saravá, um pouco além. Entendeu? Sem desmerecer absolutamente nada. Então, vamos falar de Orimá. Eu acho que eu já era nesse pedaço do nosso papo que eu ia falar de Orimá. E Orimá, eu classifico Orimá, não é da nossa raiz, e Orimá é como a vertente do umbandista Mate Silva, WW da Mate Silva, designou a linha das almas no culto dele. Ele, diferente da gente, tem as linhas dele, ainda tem Orimá e Iori. São 2 características clássicas de quem segue a Umbanda de Mate Silva, Orimá e Iori. Você tinha colocado uma pergunta sobre isso, Sérgio, aproveitando que você está abrindo esse parênteses, para ver a diferença de Iofá para Iorimá. Quem perguntou? Múrcia. Show. Vamos se falar tinha a disso, distinção então. entre Mata Silva e Benjamin. Exatamente. Sim. Opa, quase fiz besteira aqui. Quase que eu saí da live. Apertei um X aqui, quase que eu saí fora. Tá magoadinho? Eu ouvi dizer... Olha só, a gente já tem que ir embora daqui a pouco mesmo para abrir outra live, tá? A gente tem mais 10 minutinhos nessa, 10. A gente pode... Você acha que é melhor fechar já essa e começar a próxima? Ou vamos gastar os 10 minutos? Eu acho que a gente pode gastar esses 10, porque minutos no Instagram valem ouro. Show. Pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, eu soube que Mate Silva, o jornalista, ele era jornalista, WW da Mate Silva era jornalista, ainda não tinha lançado nenhum livro. O primeiro livro dele é de 1956, o primário é de 1952. Ele estava entre vários jornalistas, Lourenço Braga, se eu não me engano, estava o Mate Silva, estava... fugiu os nomes. Vários estudiosos das religiões comparadas, vários, além de sacerdotes, se reuniam para buscar alguma uniformidade na religião. Mate Silva, pelo que as entrevistas que eu fiz, estava nesse grupo. E por alguma divergência, saiu fora. Acho que não se adotou, talvez, os conceitos dele, talvez exatamente Orimá, Iori. Ele seguiu fora e depois lançou a própria visão dele, pessoal dele, de Umbanda. Então, Iorimá não é exatamente, eu acho que tem um dos motivos da desavença, que Iorimá, diante de tudo que eu falei, não é exatamente Iori. Iorimá tem mais a ver com o Mulu, tem mais a ver com a linha das almas. E o que é a linha das almas? A linha das almas, ela é, no plano astral, nós temos... eu acho que não falei isso aqui, estava até anotado para falar. Na linha das almas, no plano astral, nós temos, vamos dizer, estratos, né? Vibrações, diversas vibrações, como numa sei lá, para quem tinha rádio FM, a FM, você tinha estação que ficava aqui no cantinho, você rodava, olha o coisa do velho, rodava, vinha para aqui, rodava, não é botãozinho não, tá? Era rodava. A pessoa se condenando aí, ó. Então você tinha dentro do dito FM ou AM ou frequências de rádio, uma classificação de frequência de rádio, você tinha pontos onde você tinha estabelecido ali uma transmissão. No plano astral não é muito diferente. Então, a linha das almas, elas trabalham mais nesse plano vibratório, no plano de quem está partindo. É uma vibração mais horizontal. Eu até pedi o papel, até para fazer essa comparação.
A linha das almas, ela trabalha num nível mais horizontal. O que é no nível mais horizontal? Ela trabalha mais próximo à camada terrena, ela trabalha mais próxima das almas. E o que é alma? Talvez eu esteja me antecipando. Alma, eu já falei talvez em outras lives, mas vamos repetir aqui. Alma é a nossa manifestação é o espírito encarnado vinculado a uma matéria física, um corpo físico. Então, o espírito não consegue se manifestar diretamente no plano físico, senão a gente não precisa nem de corpo. Aparecia para a gente aqui. É através da alma, da manipulação de uma coisa desse plano astral, que o espírito consegue chegar na matéria, através do que está no meio do caminho, essa vibração, esse estágio intermediário, sutil, que consegue se chegar na manifestação da matéria. Esse Mirim, eu tenho alguns escritos dele que ele deixava muito claro que tinha de se estudar a questão da alma. Para ele era muito clara a distinção de alma e espírito. Espírito é a centelha de vida, que ele fala tanto. É o ser imortal. É aquilo que, quando não reencarnar mais, você vai continuar existindo como centelha de vida num plano superior, mas não tem mais alma. Você não tem mais corpo. Né? Acendeu. O seu espírito, que está lá. Na verdade, ele continua lá, ele não desce para cá. Ele irradia sobre você, sobre a sua alma, e a alma manifesta nossas emoções, nossos pensamentos, nossa inteligência, ele faz o que nós somos. Nós somos um corpo habitando uma alma habitando um corpo. Quando a alma se separa do corpo, a gente vai. Entendeu? Todo esse calor que eu tenho ao falar, a paixão que eu tenho como falar, o jeito que eu tenho como falar, os sentimentos que eu tenho, são frutos da minha alma se manifestando na minha personalidade, gerando a minha personalidade e sendo a pessoa que eu sou. A soma da minha carcaça com as minhas crenças, os meus sentimentos e crenças. A alma é a soma de sentimentos e crenças que nós temos. Então, ela está colada com a matéria. Quando ela não é ela se desfaz. Por quê? Nessa encarnação eu posso ser branco, posso ser preto, eu posso acreditar em Oxalá, eu posso acreditar em Jeová, eu posso acreditar que eu vou dormir depois que desencarnar, que eu vou continuar no plano espiritual. Quando eu falecer, quando eu morrer, que eu voltar, e o espírito deixar esse veículo aqui, eu voltar a me entender apenas como espírito, o espírito já foi mulher, já foi negro, já foi branco. O espírito, ele não foi. Ele foi. Ele não é mais nada. Ele vai voltar a ser, inclusive, ele vai reencarnar e vai voltar a ser alguma coisa. Ele vai aparelhar essa alma que vai se manifestar num corpo, e aí essa trindade vai se fazer presente. O espírito vibrando sobre a alma, que é a mente, são as crenças, os sentimentos, que vai somatizar no corpo. Nosso corpo é reação, muita reação do que nós sentimos, das nossas crenças, do que nós acreditamos. Entendeu? Então, a alma e espírito, eu pensei num exemplo hoje, eu tinha até anotado aqui, mas acho que eu já até virei. A alma, ela tem um rastro físico na alma. A alma tem um quê de físico nela, apesar de você não ver. Se você, por exemplo, evapora água, o vapor d'água é invisível. A água evaporada é invisível. Mas um cientista tem como pegar aquele vapor e dizer: isso é água, é H2O, isso é água. Água em forma sutil, em vapor. Recentemente, teve umas queimadas na Amazônia que foram para a estratosfera, choveu lá em São Paulo. Você, através daquilo, você tem como saber onde que se deu aquilo, de onde que partiu pelo tipo de carbono, de substâncias que carregavam. Você não viu, eu não vi, você não viu. Isso estava no ar. O cientista tinha como saber, através dos seus estudos, da sua estratificação, de onde partiu aquele vapor, aquela fumaça, aquele vapor. Ou seja, partiu de um plano físico. Aquilo tinha um vínculo com o plano físico. Espírito é luz. Luz
Você pode dizer assim, o máximo que você consegue dizer da luz, por exemplo, a luz de uma estrela, o máximo que você consegue da luz é dizer de onde ela partiu. Acompanhando uma série de coisas, você dizer, essa luz foi emitida a partir de lá. Mas a luz não carrega nela partículas de nada. Você não tem como dizer se a luz partiu de uma lâmpada, de uma vela, de uma estrela. Luz, ela é simplesmente brilho, emissão magnética. Vapor tem partículas da matéria. Então as almas, elas são carregadas ainda de influência da matéria, influência do plano material. E o que é essa influência do plano material, simbolicamente falando? A alma carrega ainda dores, a alma carrega desejos, a alma carrega personalidade, eu gosto disso, não gosto daquilo. Ela ainda está impregnada de coisas que são desse plano aqui. Enquanto o espírito, que é luz, ele simplesmente irradia a luz aqui na minha cabeça. Ela simplesmente irradia sobre nós. Ela não se impregna. A luz não passa a ficar impregnada porque está batendo na minha cabeça. Ela simplesmente irradia, ela simplesmente ilumina. Os dois são sutis. Você não vê o vapor, você não vê a luz, mas você vê a manifestação. Então, os dois, apesar de serem manifestações do plano invisível, manifestações sutis do plano invisível, ambos são diferentes. As almas são carregadas são contaminadas pelo ambiente material e a luz, não. A luz vem irradiar sobre o plano material. Vamos mudar de live? Vamos mudar de live para poder o raciocínio não ficar cortado? Tá, deixa eu só registrar aqui. Então, olha só, o Flávio Lapaz tem uma pergunta pendente aqui para passar para você. Flávio, a gente vai responder na live seguinte, tá? A Deb também perguntou e eu vou fazer para você na seguinte. E o Denis Quirino também registrou uma pergunta aqui que eu vou passar para você na live agora seguinte, tá? Tá bom. Então, vamos fechar essa live aqui agora, a gente abre uma próxima, a gente espera todo mundo lá. Espero vocês lá. E a Deb também tinha perguntado, só para registrar aqui, perguntando se essa live fica salva. O Ken já respondeu que sim, eu estou só reforçando aqui, fica salva lá no YouTube. Você cedeu o espaço Umbanda. Sérgio, vamos começar outra aqui então. Pessoal, a gente espera vocês lá na live nova. Vamos abrir agora, hein? Até já.